Que bênção, querido. Podemos adorar o Senhor juntos, num só espírito, buscar o Senhor Jesus. Hoje nós queremos conversar um pouquinho e a mensagem de hoje, ela fala sobre um tempo de oportunidades. E antes de entrar na mensagem propriamente dito, querido, eu quero incentivar você, não deixe a chama esfriar do seu coração. Não deixe a chama do Espírito Santo esfriar de dentro de você. Não deixe a sua busca pelo Espírito Santo buscar. Bem verdade é, queridos, que nós precisamos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros para nos manter quentes. Mas não deixe esse tempo de isolamento, de distanciamento, afastar a sua fé. Não deixe que isso comprometa, atrapalhe a sua busca pela presença de Deus, pela pessoa do Senhor, amém? Queridos, este é o nosso culto de celebração, culto de celebração. E já tenho falado isso em outras oportunidades, que o nosso Deus, Ele é um Deus festeiro. O nosso Deus, Ele é um Deus feliz, Ele gosta, e se você olhar no Antigo Testamento e procurar a respeito do calendário dos judeus, você vai ver que Deus lhes pedia, lhes exigia muitas festividades. Você vai ver que o Senhor pedia que eles fizessem muitas e muitas comemorações. Porque celebrar, comemorar para o Senhor não é simplesmente um pedido dele para nós, mas é uma ordem que Ele tem para as nossas vidas. O Senhor deseja que nós sejamos um povo que celebra a sua presença, que se alegra com Ele. E queridos, eu confesso que eu sinto muita alegria na presença do Senhor. A carne, a parte humana do Sidney, né, o velho homem que tenta às vezes ressuscitar, ele é naturalmente triste e muito melancólico. Mas cada vez que eu me aproximo do Senhor, uma alegria começa a tomar conta do meu coração, uma alegria inexplicável, inexplicável. Como você deve ter visto ontem na nossa ministração dos irmãos da GR, em busca da felicidade, inclusive meus parabéns a todos os queridos da GR. O Senhor é essa peça que ela estava faltando no nosso coração, que encaixa em todo e qualquer lugar dentro de nós. Amém, querido? O Senhor é que Ele nos preenche e nos dá essa alegria. Você pode estar em isolamento, em afastamento, não sei como você está chamando, de pessoas, mas da pessoa do Senhor, meu querido, você não pode se afastar. Você tem que estar mais ainda grudadinho com Ele, juntinho dEle, cheio da presença dEle. Amém? E eu quero dizer para você, estes tempos são tempos de oportunidades. Mas talvez alguém possa estar aí dizendo, poxa, pastor, mas como assim? Olha esses tempos que estamos vivendo, olha esse momento que nós estamos passando. Tempo do quê, querido? Tempos diferentes? É verdade. Tempos difíceis, tempos estranhos, no mínimo isso. Sim, tempos diferentes. Mas eu acrescento, tempos de oportunidades. Queridos, é bem verdade que a partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, nós começamos a receber uma intervenção sobrenatural dele sobre as nossas vidas. E nós não estamos mais engessados simplesmente às circunstâncias, mas o Deus que criou o universo, o Deus que criou todas as coisas, toca na nossa vida fazendo verdadeiros milagres. Eu chamo muito de intervenções sobrenaturais na vida daqueles que tem fé. Se você está aí com a sua Bíblia, você pode abri-la em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios 2, 14. Onde diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente. Se você usa Almeida, diz triunfantemente. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente. Tem um outro texto que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ainda, Romanos, no capítulo 8, versículo 28, e diz: sabemos que Deus age através de todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados
segundo o seu propósito. Olha só que coisa linda, querido. Olha só que coisa. E eu quero ressaltar algumas partes desse versículo. Algumas palavras chaves dentro desses dois versículos. Uma que Deus age. Você pode dizer isso comigo? Deus age. Querido, Deus ele não está como que, sabe, tendo perdido o controle do que está acontecendo. Quando nós pegamos o livro de Apocalipse e começamos a ver a respeito das coisas que ainda vão acontecer, meu querido, Deus só revelou para João o Apocalipse porque para ele aquelas coisas na verdade já aconteceram. Deus está acima do tempo. Deus está acima disso. Isso é uma coisa de nós humanos. Você consegue entender isso? Deus, na sua onisciência, Ele sabe de todas as coisas. E dentro disso, na sua presciência, querido, Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe o desfecho dessa história de Covid, coronavírus e sei lá mais o que. Ele já sabe aonde vai dar isso. A despeito do seu livre-arbítrio, a despeito das suas próprias decisões e de quanto o nosso pecado influencia na história da humanidade, Deus não perdeu o controle. Deus sabe o que está acontecendo. E Ele sabe aonde tudo vai se acabar. E Deus está agindo. Deus está agindo. E é interessante que diz ali, através de todas as coisas. Através de todas as coisas. Uau! Todas as coisas, querido. Você consegue mensurar o que isso significa? Deus está agindo através de todas as coisas para o bem. Querido, Deus não trama o mal. Deus não planeja o mal. Deus é bom. Deus é amor. E diz que Ele está agindo através de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Daqueles que o amam. Se Deus é o Deus de bem e faz o bem, quanto mais ainda para aqueles filhos amados que também o amam. E diz segundo o seu propósito. Quando nós vivemos fora do propósito, nós deixamos de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas quando nós nos aliamos com a vontade dEle, nós desfrutamos, querido. Sabe, cada vez que um espremedor de laranjas tenta viver como um ralador de repolho, não vai desfrutar de tudo aquilo para o qual ele foi chamado, do propósito de Deus para a sua vida. Então viva 100% dentro daquilo que Deus está te chamando. Nós não sabemos exatamente como é que vai terminar essa história de Covid. Nós não sabemos exatamente até onde vai essa história de coronavírus. Nós não sabemos como vai ser o desfecho de tudo isso. Mas uma coisa eu sei, e baseado nesses dois versículos que nós estudamos aqui. Deus age através de todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. E em todas essas coisas, nós já somos mais do que vencedores. Amém, querido? Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Querido, olha só. A vida de Jesus, ela é o maior exemplo. Ele é o maior exemplo de sucesso. Jesus é o nosso exemplo em tudo. E se você quer saber uma definição de o que é uma vida cristã bem-sucedida, olhe para o Cristo. A vida de Jesus é o maior exemplo do que um cristão pode desfrutar como sucesso. A vida que Jesus teve aqui na terra é o que mais pode ser descrito como alguém que desfrutou de tudo aquilo que poderia. Uma vida vivida 100% dentro da vontade de Deus. Você quer saber o que é vitória? Vitória é viver como Cristo viveu. Cristo, Ele passou sim dias difíceis. Ele sim enfrentou adversidades. Ele sim enfrentou lutas, mas cumpriu a sua missão. Mas, se você for olhar ao longo de tudo que a Bíblia relata, você vai encontrar Jesus geralmente feliz, geralmente satisfeito, movendo-se naquilo que Deus tinha para ele. Pastor, mas ali na sexta, nós recém tivemos a Páscoa, no sábado, tudo que ele passou, toda aquela situação. Pois é, você está falando das situações de uma última semana. Ou talvez você pode me citar alguns momentos de enfrentamento com fariseus e tudo mais.
Ele passou dificuldades. Ele trabalhou arduamente. E no seu trabalho tinha dias que ele tinha que caminhar 30 quilômetros. Ele era que a gente chama hoje o ministro do púlpito. Ele dedicava-se exclusivamente a isso. Mas, meu querido, não me venha dizer que outra pessoa teve mais sucesso do que o sucesso que Jesus teve. Amém? 100% de sucesso. E a vida de Jesus, ela não foi uma vida pacata de sombra e água fresca. Não é desse tipo de oportunidades que nós estamos falando. A vida de Jesus aqui na terra, ela teve emoção, ela teve desafio, ela teve dificuldades, trabalho, ela teve suor. E essa é a vida com Deus, querido. Uma vida de ação, de aventura, de trabalho, de dedicação. Esse é o sucesso que Deus tem chamado para nós. Não que tudo cai de mão beijada e a gente não faz nada, mas do agir do Senhor através das nossas vidas. Amém, querido? Pastor Cho conta um ditado de algum outro país, e nesse ditado, que não reflete bem a realidade, mas a título de informação, ele diz que pergunta-se, né, se num país tem neve, porque segundo eles, o país onde existe neve, existe prosperidade. Por quê? Porque, segundo esse ditado, o simples fato de haver neve num país faz com que as pessoas tenham que ser super esforçadas e inventar muitas coisas para simplesmente se manter vivas. E isso acaba gerando um novo estilo de vida, de correr atrás das coisas, de ir adiante, de não desistir. Nesse caso, é a adversidade que gera a prosperidade. Quantas vezes na sua vida a luta, a provação que você estava enfrentando instigou você à santidade? Você estava vivendo assim, meio daquele jeito, mas aí veio a luta, veio a tribulação, e aí você resolveu santificar-se mais, consagrar-se mais ao Senhor. Tempos de crise são tempos de oportunidades. É a insatisfação no emprego que abre as portas para um emprego melhor ainda. Porque se tivesse tudo bem lá, ninguém saía de lá. Você já ouviu falar, e quero te contar a história, do maior empreendedor do Brasil. Do brasileiro que já abriu o maior número de empresas aqui no Brasil. Você já ouviu falar sobre ele? Eu acredito que você já ouviu falar, porque seguido falam sobre ele nos telejornais, nos jornais, nas rodas de conversa, nos postos de gasolina, até nos barzinhos. Se fala muito. Maior empreendedor do Brasil. Sim, até nas rodas de chimarrão e misericórdia de fofoca, fala-se. Pastor, quem é o maior empreendedor que abriu o maior número de empresas no Brasil? O desemprego. O desemprego. Porque muitas e muitas pessoas, ao ficarem quase que desesperadas, sem saber de onde tirar o seu ganha-pão, elas saíram e disseram assim: já que não consigo emprego, vou abrir minha empresa, vou fazer alguma coisa. Mas morrer de fome é que eu não vou. Porque situações adversas, elas nos levam a buscar soluções criativas. Elas nos levam a buscar uma saída. Mas quem não se sente perdido não está buscando uma saída. A toda a crise, ela nos gera oportunidade. Você consegue dimensionar isso? Quantas vidas nós, para a honra e glória do Senhor Jesus, vamos poder alcançar também através dessa crise. E além disso, querido, não me leve a mal, mas eu estou entusiasmado com o que pode acontecer se nós, filhos de Deus, aproveitarmos as oportunidades também que estão surgindo. Aqueles que estão recomendados e necessitados de ficar de fato isolados em suas casas, tem tanto curso online se abrindo, quem sabe esse vai ser a oportunidade do seu novo emprego, da sua promoção no emprego em que você está hoje. Quem sabe aqueles mais vulneráveis recebendo lá essa ajuda de 1.200 por casa, talvez estava desempregado, com esse dinheirinho vai conseguir começar a fritar uns risoles e vender, sei lá. Quem sabe essa é uma oportunidade. Ou aqueles que já começaram a pagar algum financiamento, receberam uma pausa, com esse dinheiro vão conseguir fazer algum tipo de aplicação, negócio, não sei, pagar uma conta. Sabe, ou para outros, vão adquirir seu imóvel, vão ganhar 6 meses
sem precisar começar a pagar? Porque se por um lado as pessoas, algumas estão ficando sem dinheiro, por outro tem outras empresas loucas para vender o seu produto no mercado. A gasolina despencou e existe uma reorganização geral no comércio, onde quem sabe vai ser o momento onde a sua empresa vai conseguir entrar em mercados onde ela não tinha alcançado ainda. E se a sua empresa já está bem estabelecida, talvez esse seja o momento onde ela vai conseguir lançar um diferencial e vai conseguir crescer mais ainda. Pastor, por que você está falando essas coisas? Porque eu estou dizendo, não se desespere. O Senhor está cuidando da sua vida. O Senhor está cuidando das suas finanças. O Senhor está cuidando da sua família. O Senhor está cuidando da sua saúde. E o Senhor pode transformar esse momento de crise na oportunidade que você está precisando, para que a bênção do Senhor possa alcançar a sua vida com mais força ainda do que tem alcançado até agora. Eu aprendi com o pastor Lucas que a Grendene fabricava antes aquela cestinha do garrafão de vinho, e situações aconteceram e eles resolveram diversificar um pouco e fazer também calçados. E hoje você vê que grande empresa se tornou essa. Quem sabe essa é a oportunidade para você, não sei, quem sabe abrir o seu negócio, quem sabe expandir seu negócio, quem sabe alcançar novos mercados, quem sabe aproveitar que todo mundo está na internet, fazer um grande marketing digital. Mas querido, o Senhor não te deixa desamparado. O Senhor está cuidando de você, está cuidando da sua família. Amém? Aleluia. Tem muitas pessoas nesse momento, por aí afora, que elas estão emocionalmente abatidas, emocionalmente mexidas. E quando tudo isso passar, possivelmente vão estar numa situação pior ainda. Mas você precisa estar fortalecido no Senhor, para que você seja uma resposta para essa geração em todos os sentidos. Quem sabe você vai ganhar vidas através da sua oração, curando enfermos, expulsando demônios, ou através do seu ouvido, escutando essa pessoa e sendo um ombro amigo para ajudá-la nesse momento de dificuldade. Mas talvez você vai ser usado para tocar no coração dela, através de ter condições para lhe alcançar um saco de arroz quando ela estiver precisando. Mas esse é o tempo de você ser cheio do Espírito Santo, cheio da vida que Deus tem, para quando essa nuvem escura passar, ou mesmo quando ela aqui estiver, você seja o grande farolete do Senhor. Vós outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. A Bíblia também nos diz, não se pode esconder a lâmpada debaixo da cama, mas se coloca sobre o velador. E também diz, ninguém esconde a cidade construída sobre a colina. O Senhor deseja fazer com que você brilhe a luz dele, para que as pessoas encontrem a luz do Senhor. E a luz do Senhor, ela possa atraí-los e possa ser uma oportunidade de restauração para essas vidas. Você crê nisso? Amém? Amém? Aleluia! Esse é um tempo de grande colheita espiritual. Querido, não é só porque você está em casa que você não precisa interagir, dando um amém, dando um glória a Deus. Esse é um tempo de grande colheita espiritual. Fala para a pessoa do seu lado para matar a saudade, tá aqui no culto. Fala, esse é um tempo de grande colheita espiritual. Então, se é um tempo de grande colheita espiritual, não é o tempo de você maratonar toda a Netflix. Não é o tempo de você ler todos os posts das redes sociais. É o tempo de você amar o seu Deus e a sua família, os seus irmãos e o povo que está perdido como você jamais amou antes na sua vida. É tempo de orar, de ler, de trabalhar, de estudar, de evangelizar. Em Jeremias 32, diante de uma crise e da eminente destruição do país, o Senhor fala para Jeremias, compra um terreno. E Jeremias fica meio assim, como comprar um terreno? O Senhor mesmo me mandou profetizar que o país vai ser destruído e agora o Senhor diz, compra um terreno. Mas Deus queria dar um recado para ele, para mostrar que por mais que naquele momento era um momento de crise, um dia aquele país seria reconstruído. Um dia aquele tempo de dificuldade ele passaria. E esse mesmo Jeremias, depois ele escreve lá em Jeremias, em Lamentações capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele escreve esse versículo quando o país no qual o terreno que Deus mandou ele comprar estava, já tinha sido destruído. E ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
A igreja de Jesus já passou por muitas situações mais adversas que essa. E a igreja de Jesus nunca parou de crescer. E ela não vai parar de crescer agora. É tempo de uma grande colheita espiritual. É tempo de seguir em frente e seguir com fé. Amém. Dando graças a Deus. Efésios capítulo 5, versículos 19 e 20 diz: dando graças a Deus constantemente por todas as coisas. Quando o inimigo, ele pensa que talvez não vai conseguir derrotar você, ele tenta no mínimo roubar um pouco da sua fé, desanimar. Eu quero contar para você a história de quando o povo de Judá ele estava muito afastado de Deus, o povo de Jerusalém estava muito desviado daquilo que era a vontade do Senhor para os seus dias. Mas então se levanta um rei diferente, o rei Ezequias, e o rei Ezequias começa a fazer uma série de reformas estruturais no país. Mas não somente isso, Ezequias começa a fazer também reformas na fé da sua população daquele país. Ele se humilha diante de Deus, o povo se humilha diante de Deus, e Jerusalém, aliás, entra numa nova fase, num novo tempo sobre aquele país. Então, Senaqueribe, rei da Síria, ele manda mensageiros para passarem a seguinte mensagem: nós vamos atacar Jerusalém, vamos matar todo mundo, então por isso se entreguem antes da gente fazer isso. Observa a estratégia de Satanás através desse rei. Isaías capítulo 36, versículo 12. Isaías 36, versículo 12. Os mensageiros do rei Senaqueribe, eles se posicionam próximos à muralha de Jerusalém. E eles têm uma mensagem agora para transmitir. Olha só o que eles dizem em nome do rei da Síria, o rei que queria destruir Jerusalém. O comandante, porém, respondeu: pensam que o meu senhor mandou me dizer essas coisas só a vocês e ao seu senhor? Não, aos homens que estão sentados no muro. Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Aqueles mensageiros do diabo, eles se posicionam junto às muralhas. E eles têm uma notícia do capeta, do rei inimigo que queria destruir Jerusalém. E a notícia era essa. E quando eles chegam ali para trazer aquela mensagem, começa a se aglomerar todo tipo de pessoa junto à muralha. Todos os curiosos começam a chegar perto para ouvir o telejornal da desgraça. Eles começam a se aglomerar e parar e ver, vamos ouvir o que o inimigo vai falar. Vamos ver o que o inimigo está dizendo, vamos escutar, vamos prestar atenção. E em vez daqueles amigos falarem em aramaico, que era como se fosse o inglês da época, eles falam em hebraico, a língua que todos os fofoqueiros de Jerusalém, todos os opositores, todos poderiam escutar. Todos que estavam sentados em cima do muro. Sai de cima do muro, querido. Sai de cima do muro, já é tempo de você se consolidar no Senhor. Já é tempo de você se firmar no Senhor. Já é tempo de você ter sua fé restaurada. Vai ficar esperando até quando, querido? Vai ficar esperando até quando? Sabe? Não deixe para depois. Essa é a hora de você se consertar com Deus. Essa é a hora de você buscar o Senhor. E eles ficam ali perto da muralha falando para quem estava sentado na beira do muro: nós vamos matar vocês. Vocês vão morrer. Para não precisar falar e você me achar mal educado, eu vou ler de novo o trechinho aqui. Ele fala: pois vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Eles começam a falar isso na beira da muralha. E eles se humilham diante de Deus. O rei se humilha, o povo se humilha, eles buscam a Deus, eles buscam uma saída, eles buscam uma solução. Se fosse acontecer de fato aquela luta, seria uma luta como se fosse o Brasil contra a China. Seria impossível de Jerusalém vencer aquela batalha. Não havia a menor possibilidade. Mas eles creem no sobrenatural de Deus. E a palavra nos diz em Isaías 37, 36, que eles clamaram ao Senhor, eles buscaram ao Senhor, e diz assim: então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento
assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. 185 mil daqueles que estavam ali acampados, dizendo: vocês vão comer as próprias fezes e beber a própria urina. Daqueles que debochavam e diziam: quem é esse Deus de vocês? Olha o que nós fizemos nos outros ao redor. Quem é esse Deusinho de vocês? Porque houve, não todos, mas porque houve alguns ali crentes e tementes a Deus que aplicaram fé, clamaram a Deus, se humilharam diante do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A solução é que todos se arrependam. Todos os filhos de Deus. Porque fala: se o meu povo, nós precisamos nos humilhar e clamar a solução de Deus, a intervenção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, sobre esse planeta, em nome de Jesus. Moral de toda essa história, querido: viva o que Deus tem para você viver com intensidade. Seja um homem, seja uma mulher de fé. Creia no sobrenatural de Deus. Faça o que estiver ao seu alcance e creia que Deus move além daquilo que a nossa natureza permite. Não curve os seus ombros para a derrota. Dias difíceis podem existir, mas o seu destino final é a vitória. Milagres acontecem. Milagres existem. O nosso Deus é um Deus de ontem, de hoje e o será para sempre. Eu já ouvi dizer diversas vezes, não sei quem inventou isso, mas eles falam: se a vida te dá limões, faça uma limonada. As crises geram oportunidades. Você deve ter visto essa semana, a gente na live com o pastor Wagner, a gente conversava ali, né? E se não houvesse um Golias no caminho de Davi, ele foi um desafio transformado em um degrau para Davi subir e viver aquilo que Deus tinha para ele. Nós não estamos dizendo, querido, que não vamos nos cuidar. Não, nós vamos nos cuidar. Nós seremos prudentes, nós tomaremos as medidas necessárias. Não estamos negando a pandemia, não estamos negando a crise, não é nada disso. Nós só estamos dizendo que em meio a tudo isso nós temos fé no Deus que fez os céus e a terra. Nós temos fé nesse Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? E nós decidimos crer e andar em fé que esse Deus está agindo através de todas as coisas para o favor daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. E que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Amém? Eu repito, a igreja de Jesus já passou por coisas piores, mas a igreja de Jesus nunca foi destruída e não será, porque o noivo, ele já está pronto. Jesus está pronto e ele aguarda a sua noiva. Noiva, para de demorar. Noiva, para de se atrasar. Igreja do Senhor Jesus, adorne-se com os vestidos brancos da santidade, porque o noivo já está lá esperando para essa festa, chamada as bodas do Cordeiro. Eu me lembro o dia do meu casamento. Eu estava lá primeiro, ansioso, na expectativa, esperando. E entra a minha noiva linda toda de branco. O Senhor Jesus, Ele está nos esperando. É hora da igreja se aprontar para nos encontrarmos com Cristo nos ares. Aleluia, aleluia. Faça alguma coisa. Que Deus te dê sabedoria para que você possa desfrutar desse tempo, desfrutar dessas oportunidades. Convido você nesse momento, feche os seus olhos. Feche os teus olhos, querido, mesmo estando aí na sua casa. Se você se concentrar melhor no Senhor, em reverência, quiser colocar-se de joelhos, enfim. Mas concentre-se no Senhor nesse momento. Largue seu dispositivo móvel do lado. Senhor Jesus, se fosse
para simplesmente acreditar naquilo que os olhos veem não seria fé. Mas a tua palavra nos revela que fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então nossos olhos hoje, eles não veem. Eles não veem, eles veem, os nossos olhos naturalmente enxergam, Senhor, a crise. Mas na fé, Senhor, nós cremos que toda crise evoca oportunidades. Por isso nós te clamamos, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a fé desse empresário de que a sua empresa vai encontrar, Senhor, uma criatividade, uma solução nesse momento. Aumenta a fé desse irmão que está preocupado de talvez perder seu emprego, Senhor, para que ele encontre a saída e a resposta certa que dos lábios vem do Senhor. Aumenta a fé, Senhor, dessa família, Senhor. Aumenta a fé, aumenta-nos a nossa fé, nós te clamamos agora em nome de Jesus. Ensina-nos a enxergar as oportunidades que estão diante de nós, talvez de cursos, de capacitações, não sei, mas aumenta-nos a nossa fé, aumenta-nos a expectativa. E Senhor, ajuda-nos a melhorarmos o nosso relacionamento contigo, porque nada disso tem valor se em primeiro lugar nós não resolvemos o distanciamento social entre nós e o Senhor. Porque de nada adianta voltarmos a termos contato com todo mundo se não resolvermos o problema do distanciamento social entre nós e o Senhor, causado pelo vírus do pecado. Por isso nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a entrar no secreto e nos prepararmos para essa grande colheita que está chegando. E nós sejamos a luz que a humanidade precisa nesses dias. Nós abençoamos Caxias do Sul, o Rio Grande do Sul, o Brasil, em nome de Jesus. Abençoamos nossas autoridades e abençoamos essa terra, Pai, no nome de Jesus. E nós repreendemos toda a peste perniciosa, toda a seta do diabo, toda a enfermidade. Sai de perto dessa igreja, destes irmãos e dessa cidade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido. E você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você nesses dias. Amém? Um grande abraço.